Olá, olá, tudo bem? Daniel D'Arezzo aqui. Vim trazer mais um vídeo direcionado para você que é professor de música e que de repente você chegou no estágio assim de, pô, quero criar um curso online, quero comercializar algum material, pegar meu conhecimento, criar um curso e aumentar meus rendimentos através disso. Existem N formas de fazer isso. Essa dica, ela serve tanto para professor de música, que é o foco aqui do nosso canal, quanto para qualquer tipo de empreendimento. Então, às vezes você tem um conhecimento na área da química, por exemplo, e aí você quer criar um curso que fala sobre isso. Você também vai seguir essa premissa. É um jeito simples que eu trouxe para você de como eu estruturo meus materiais, né? Se você não sabe, eu sou Daniel D'Arezzo, eu também dou aula de música pela internet. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar mais materiais de música. E os meus cursos, eles são elaborados de acordo com o que eu vou compartilhar com você agora. Então vamos lá. Para você perceber o quanto é simples estruturar o seu curso, eu abri aqui o meu computador, tem dois arquivinhos aqui, que é o que eu estou gravando o vídeo aqui agora, e você vai ver que a gente não vai precisar de nada mais, nada menos do que um documento de texto. Né? Então posso colocar lá estrutura do curso, beleza? Pronto. Abriu aí o TXT, você consegue estruturar o seu curso todo aqui dentro. Então, basicamente, uma coisa interessante é você entender, você escreve aí, por exemplo, o que, escreve porquê, tá? Porquê, escreve como e o que mais, tá? Esses quatro elementos são elementos extremamente importantes dentro de um curso, porque já foi mostrado em outros conteúdos, inclusive tem um livro que chama Comece pelo Porquê. Esse livro é muito bom, que ele vai direcionar um pouco o conhecimento das pessoas que estão estudando dentro do seu material. Então, olha só, a gente tem uma premissa, tá? Então, você vai colocar aí essa premissa aí no seu conteúdo. E a gente vai colocar ela aqui como se fosse o zero, tá? Então, a gente tem as observações, são os quatro pilares que a gente vai prestar atenção, a premissa e depois a estrutura do curso. Isso tem que ficar bem claro. Então abre seu documento de texto aí para você estruturar o seu curso e vamos estruturar ele aí agora porque é rapidinho, é simples e vai te ajudar muito na construção do seu curso online, tá? E antes da gente continuar, eu sempre esqueço de falar aqui no começo do vídeo, né? Deixa um like, deixa um comentário também se você quiser saber mais sobre esse mundo do empreendedorismo digital na área da música, né? E eu vou trazer sempre dicas novas para você. Então deixa um like aí e a gente continua. Então continuando, né? A gente parte da premissa. A base do nosso conhecimento para a gente poder criar ali o raciocínio, né? Então, no primeiro momento, vamos lá. Você vai criar um conteúdo, né, um curso, alguma coisa que você seja expert. Então, não adianta você criar um curso do qual você não goste muito ou de que você domine, pelo menos. Porque como é que você vai entregar, como é que você vai ensinar alguma coisa se você não souber? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor lá, um curso de guitarra, tá? Por exemplo, eu sou guitarrista, né? Então eu conheço bastante coisa sobre guitarra e eu posso ensinar coisas sobre guitarra, nesse exemplo aqui. Então vai ser um curso de guitarra. Porém, o universo da guitarra, de tocar guitarra e tudo mais, ele é extremamente amplo. Então, o que eu tenho que fazer? Não tem como eu abordar tudo em um único curso. Então, eu preciso pegar uma parte disso. Então, essa parte de curso de guitarra, a gente pode colocar isso aqui dentro de nicho. Então, tem aqui, ó, o nicho é a parte do mundo da guitarra. Só que a gente tem subnichos. O que seria subnicho? Dentro do mundo da guitarra, a gente tem N outras coisas. Então a gente tem lá a guitarra solo, a gente tem ritmo, poderia colocar blues e tantas outras coisas. Então dentro desses subnichos, a gente pode ter subnichos e tudo mais. Então quando você pensa em criar um curso, você tem que pensar numa área e logo em seguida é interessante você pensar num pedaço dessa área. Nesse caso aqui, eu vou falar que é um curso de guitarra para iniciantes, tá? Guitarra para iniciantes. Então, beleza. Tive aqui já uma ideia de um curso e eu já
passou pelos crivos aqui dos subnichos, né? Então, beleza. Aí a gente parte daquela ideia, tipo assim, de que todo curso, tá? Ele tem que pegar uma pessoa, pronto. Ele tem que pegar uma pessoa do ponto A e levar até um ponto B. O que seria isso? Entenda bem. Se eu quero criar um curso de guitarra para iniciantes, eu vou ter um conteúdo X e vou levar ela até o conteúdo Y. Dentro desse conteúdo vão aparecer as matérias que eu quero ensinar. Agora, um outro exemplo. Se eu estou ensinando guitarra, mas eu quero ensinar um determinado conteúdo para uma pessoa que já toca. Por exemplo, eu quero criar um curso de guitarra avançada. Então, eu já tenho que entender lá na minha premissa que esse curso não é para iniciantes. A pessoa já tem que saber algumas coisas. Já tem que ter alguns pré-requisitos. Então, aí você tem que quebrar essa objeção aqui também. Mas vamos pegar a ideia de um curso de guitarra para iniciantes. Então, o que eu penso? O curso de guitarra para iniciantes ele vai pegar a pessoa a partir da onde? A partir do momento que a pessoa já tenha uma guitarra ou não. A partir do momento que a pessoa não sabe nada, eu escolho isso no conteúdo do meu curso. Então, vou pegar aqui pessoas a partir do zero. Beleza? A partir do zero. E o que é que eu vou levar essa pessoa a fazer o quê? O que é a conclusão do meu curso de guitarra para iniciantes? Então eu vou pensar, e eu como professor, como expert, quando eu estiver elaborando isso, eu vou colocar, não, eu acredito que uma pessoa, quando ela já tem um repertório, né, e já toca X músicas, vou colocar assim, já toca 20 músicas, quer dizer que ela já saiu do nível zero. É você que decide isso como profissional, seja em outros instrumentos e tudo mais. Então, eu vou colocar assim, o objetivo final, né? Repertório com 20 músicas, tá? 20 clássicos da música. Então, eu vou pegar a pessoa a partir do zero e vou levar ela aqui, nesses 20 clássicos da música. Esse aqui seria o ponto A, tá? Seria esse aqui. E esse aqui seria o ponto B, que é a conclusão. Nossa, o teclado está... Pronto, vamos embora. Ponto A ao ponto B, beleza? Ok, vamos marcar isso aqui, só para a gente saber que aqui a gente começou a nossa estruturação, tá? Vou marcar aqui, vou colocar desse jeitinho aqui para ficar mais fácil. A gente saber que aqui dentro vai estar a estruturação, tá bom? Aqui a gente vai ter uma conclusão, tá? E pronto. Então, o que eu começo a fazer aqui? Eu começo a pensar, eu começo a estruturar, colocar na minha cabeça aquela pessoa que quer aprender a tocar a guitarra, ou seja, meu público-alvo. Então, o que ele vai ter lá na aula zero? Poxa vida, na aula zero, o que eu quero ensinar para essa pessoa na aula zero? Eu quero ensinar para ela como compra uma guitarra. Então, vou colocar aqui na minha estrutura, ó, como comprar uma guitarra. E aí, dentro de como comprar uma guitarra, eu posso pensar assim, poxa vida, existem tantos tipos de guitarra, existe a guitarra, eu vou dar aqui um tab, aqui, ó, vou colocar assim, Stratocaster, né? Existe a guitarra Les Paul, existe a guitarra, sei lá, Telecaster e N outros modelos de guitarra. Então, dentro de como comprar uma guitarra, eu posso falar de guitarra Stratocaster, eu posso falar da guitarra Les Paul, eu posso falar de Telecaster. Só que dentro desse raciocínio a gente pensa assim, poxa vida, como é que eu vou falar sobre como comprar uma guitarra? Eu acredito, de repente você pode pensar assim, eu acredito como professor, seria interessante eu falar num primeiro momento sobre os grandes artistas ou sobre alguma coisa que aconteceu no universo da guitarra. Então aqui você pode inserir aqui no começo, né, aqui, ó, história da criação da guitarra, de repente. E aqui a gente pode colocar como aula 1, história da criação da guitarra, né? E aqui, por exemplo, ó, aula 2, exemplo, né? Como comprar uma guitarra. Então aqui a gente já tem a aula 2, como comprar uma guitarra. Nosso objetivo é chegar até um repertório com 20 músicas. Então tá, se uma pessoa foi lá, a gente viu, contou a história da guitarra, depois, como comprar
uma guitarra. Legal, a pessoa foi lá e já comprou a guitarra. Então, o que eu posso falar? Eu posso falar, sim, se a pessoa já tem a guitarra, já tem isso, o que ele vai precisar? Equipamentos. No mundo da guitarra, então a gente tem alguns equipamentos. Então, a gente poderia ter lá, aula 3. Vou colocar assim, amplificadores e equipamentos. Tá? Então, dentro de amplificadores e equipamentos, o que eu posso falar aqui dentro? Poxa vida, hoje em dia, né, a gente tem as pedaleiras, então posso colocar aqui, ó, pedaleiras, né? Aí é claro que no começo aqui, ó, amplificadores, né? Pedaleiras, a gente tem aqui pedais analógicos, né, de guitarra e N outras coisas. Então a gente vai ter cabos, né, amplificadores, pedaleiras, cabos aqui, né. Dentro dessa aula, evidentemente, depois que você já tem a ideia do que você vai fazer, você pode abordar esses assuntos. Olha, isso aqui é um cabo, esse cabo a gente pluga aqui na guitarra, que liga aqui no amplificador. Ah, mas existe aqui, ó, tem como você tocar a guitarra só direto no amplificador. Aí existem outras coisas que a gente pode utilizar, como uma pedaleira. Olha só, aí você pode mostrar pedaleiras que precisam de amplificador, pedaleiras que não precisam de amplificador, ou pedais analógicos e assim por diante. Aí vai do conhecimento de cada um e onde você quer levar cada pessoa dentro do seu curso. Mas entenda bem, aqui a gente está na aula 3, e o nosso objetivo ainda é chegar num repertório com 20 músicas. Então, se eu mostrei para a pessoa até um determinado momento, vou colocar aqui aula 4, tá? Se eu mostrei para a pessoa até um determinado momento, ela já comprou a guitarra, ótimo. Ela já sabe da pedaleira, dessas coisas e tal. O que eu posso falar? Então, eu posso falar, por exemplo, sobre afinação do instrumento, tá? Ensino ela, vou colocar lá, aula 5. Eu posso falar sobre... falei sobre afinação, posso falar sobre exercícios, né, de mão direita. Aí aqui vai começar uma coisa muito interessante. Eu não vou nem colocar número de aulas aqui não. Vou colocar só assim, ó, exercício de mão direita. Vou colocar assim, ó, exercício de mão esquerda. E aqui vai pegar uma coisa interessante. Muita gente que toca. Ah, eu estou aprendendo a tocar guitarra. Então, é mão esquerda e mão direita? Não, e se a pessoa for canhota? Então, isso é uma coisa que você tem que prestar atenção quando você está dando aula à distância. Você não sabe quem vai estar do outro lado fazendo o seu curso. Então, aqui, onde está exercícios de mão direita e mão esquerda, você pode colocar exercícios, aí você pode colocar da mão que faz o ritmo, né? Exercício, aí depois da mão que faz os acordes. Então aí você consegue colocar numa prateleira diferenciada. Outra coisa, a gente começa a colocar, você vai começar a listar um monte de coisa que as pessoas precisam até chegar no ponto B. Então, para eu não pegar aqui parte por parte, coisa por coisa e criando com você, eu vou dar pausa aqui no vídeo e vou colocar um monte de coisinhas aqui, depois eu venho explicando sobre essa estruturação, para ficar mais claro aí para você que está querendo criar o seu curso, tá? Vamos lá. Pronto, o que eu fiz? Criei uma lista de coisas aqui, de coisas que alguém poderia aprender na guitarra. Por exemplo, a mão que faz o ritmo, a mão que faz os acordes, né? Como fazer acordes, como fazer solos, como fazer ritmos, o que são cifras, o que é tablatura, né? Tá aqui, ó. Como ler tablatura, como tocar com acompanhamento, o que é um metrônomo, como fazer um riff, como plugar seu equipamento, o que é uma base, o que é um compasso. E aí depois eu já pulei para músicas e tudo mais, até mesmo porque isso aqui é um exemplo que eu estou te dando. Você vai escrever aqui, colocar uma miscelânea de coisas aqui, de conhecimento que você tem nessa área, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos sobre o mundo da guitarra. No momento que você coloca as coisas que você acha que a pessoa tem que aprender para chegar lá no seu objetivo final, você vai ter que organizar isso aqui. Então, olha só, se eu coloquei lá, exercício de afinação, lá na minha aula 4, por exemplo, eu vou ensinar a pessoa a afinar a guitarra. 5, exercício de mão direita, vou ensinar ela a fazer alguns exercícios lá
do exercício de fazer à mão, exercícios, vou colocar assim, ó, da mão que faz o ritmo, tá? Aí tá lá. E aí depois, ó, aula 6, exercício da mão que faz os acordes. E aí, aqui começa uma outra ideia. Eu vou colocar aqui, ó, como fazer acordes, ou seja, dentro dessa aula, eu quero mostrar, de repente, a estrutura de acordes. Por exemplo, tônica, terça e quinta, seus intervalos e tudo mais. Como é que eu posso estruturar isso aqui dentro? Eu posso dar um Enter aqui, dar um Tab em cada linha, para ficar um pouquinho mais para frente. Então, aqui eu posso escrever assim, ó, intervalos. Eu mesmo vou colocar para mim mesmo, na hora que eu estiver fazendo, né? Explicar o que são intervalos, tá? Que é como fazer os acordes. Aí depois eu posso explicar o que são, né, acordes maiores e menores, né? Aí eu posso colocar lá, explicar o que é o diagrama de acordes, né? Então eu sei o que eu vou falar mais ou menos nessa aula, né? Aí depois está lá, como fazer solos. Dentro de solos eu posso colocar assim, explicar escalas, né? Posso colocar lá, escala diatônica, escala pentatônica, enfim, que eu quiser ensinar aqui, beleza? Aí depois está lá, como fazer ritmos. Só que entenda bem, aqui no como fazer ritmos, eu entendo que, de repente, dentro do meu curso, poxa, como fazer ritmos e aqui solos, eu acho que se a pessoa aprendesse a fazer ritmos antes de fazer solos é melhor. Então aqui talvez a gente pega isso aqui, coloca acima, né? Para você ir estruturando, para depois você numerar a sua aula. Dentro de ritmos, aí você pode mostrar lá o ritmo de pop rock, né? Vou colocar lá, pop rock, rock, sei lá, heavy metal, etc. Beleza? Vai colocar lá os ritmos lá que você quiser, né? Aí depois está lá, o que são cifras? E aqui dentro a gente tem a questão das cifras. Então, ó, o que são cifras? Como fazer acordes? Então a gente pode explicar os intervalos, tal. E aqui dentro, de repente, a gente pode colocar o que são cifras. Você pode explicar isso. Isso pode ser tanto uma aula quanto um item para várias aulas. Então aqui poderia ser aula 7, por exemplo, você pode falar essas coisas aqui dentro, como aqui poderia ser aula 8, aqui poderia ser aula 9, aqui poderia ser aula 10, não tem problema. A estrutura, a hora de colocar as aulas, é você quem decide. Vamos continuar aqui, ó. O que é tablatura? Então, tablaturas aqui tem como fazer solos. Eu posso colocar a tablatura aqui acima, né? Então, dentro de tablatura, eu posso colocar outras coisas que vão nos ajudar a aprender tablatura, como eu mostrei lá em cima. Então tá, como ler tablatura? Então uma coisa é o que é a tablatura, outra coisa, como ler tablatura. Daniel, mas eu tenho uma dúvida. Por que isso aqui está solto? Quando tiver alguma coisa solta e vazio e eu não tiver nada para falar aqui dentro, o que eu posso fazer? Aí você pode usar aquela estrutura que a gente colocou lá em cima. O que, por que, como e o que mais. Então, de repente, a gente pega essa coisa que está lá em cima e a gente tem lá tablatura. Então, o que é tablatura? Já matou aqui. O porquê. Então, a gente está aqui. Ó, por que usar tablatura? Né? Esse por que usar tablatura, de repente, a gente vai falar assim, por quê? Aí, durante a sua aula, você vai falar, olha, por que usar tablatura é mais fácil? Porque para pegar uma música com tablatura, isso ou aquilo, você vai argumentar. E aí você pode colocar o como. Como usar tablatura? Né? Como usar tablatura? Como escreve tablatura? O que mais? Você pode falar ou não. Por exemplo, o que mais sobre tablatura? Olha, a tablatura tem vários símbolos que a gente não vai falar aqui nesse curso, porque é um curso para iniciantes. Mas depois a gente pode falar isso lá na frente, o pull on, pull off e tudo mais. Então você pode colocar essa estrutura aqui, né? O como ler tablatura está dentro de como usar a tablatura aqui. Então a gente pode pegar e colocar ela aqui dentro. Está vendo que você vai moldando aquele conhecimento
e vai organizando ele para ele ficar de uma forma lógica. E isso aqui vai ser as ideias que você vai colocar em prática. Não, como tocar com acompanhamento. Então a pessoa já tem uma ideia. Aqui, ó, se eu colocar como tocar com acompanhamento, aqui ele já sabe do ritmo, eu vou colocar como tocar com acompanhamento aqui. Aqui tem a questão do metrônomo, eu vou colocar dentro de ritmos, né? Por quê? Porque o ritmo ele tem leva essa informação de metrônomo com ele, né? Como fazer um riff eu vou deixar aqui depois dos solos, né? Na verdade vou colocar até antes, aqui, tá? O que é uma base de uma música? Então aqui a gente tem um ritmo e aqui a gente pode colocar a base dentro de ritmos, né? O que é um compasso? Então aqui a gente tem o ritmo que a gente tem aqui, dentro dele a gente pode colocar o compasso, tá? Como plugar o seu equipamento? Isso aqui ficou lá embaixo, então na verdade eu vou lá em cima. Como fazer acordes, tal, mas aí a gente já tem aqui partes que já estão numeradas. Então a gente vem aqui, ó, amplificadores, equipamentos, cabos, tal. E aqui então eu vou colocar, ó, como plugar o seu equipamento. Ah, mas matou aqui as minhas aulas. Não tem problema, você vai colocar os números de novo. Aula 4, aí depois aqui 5, aí depois 6. Você vai deixar para numerar no final, tá? Para que você tenha uma estrutura numerada, se você quiser. É interessante colocar numerada? Sim, é interessante colocar numerado, porque isso vai te guiar e vai te ajudar muito na hora que você estiver fazendo as filmagens, beleza? Agora entenda bem. Mais um detalhe aqui, né? Tá com alguma dúvida? Deixa aqui na descrição do vídeo, que aí eu pego e faço um outro vídeo explicando sobre essa questão de estruturação também, ok? Agora uma ideia que eu posso te dar, que é extremamente criativa, que é o seguinte, vamos supor, o objetivo do curso aqui é ensinar 20 músicas, só que de repente a música 1, por exemplo, às vezes é uma música muito simples, muito fácil, que a pessoa consegue tocar, sem mesmo saber solo, sabendo só alguns acordes. Então a gente pode pegar essa música 1 aqui e levar ela lá para cima. Então você tem lá afinação, a mão que faz o ritmo, a mão que faz os acordes, como fazer os acordes, como fazer o ritmo, tá? Então, de repente, aqui, ó, você consegue colocar essa música, ou como tocar a música 1, logo depois de como tocar com acompanhamento. Então aí você vem aqui e dentro de acompanhamento você pode colocar assim, né? O que é um acompanhamento? Por que tocar com acompanhamento? Como tocar com... aí já é o como, já é o nome mesmo, né? Então aqui a gente já vem o como tocar com acompanhamento, a gente vai colocar aqui dentro, ó, como tocar, e troca o título aqui, né? Como tocar com acompanhamento e o que mais sobre acompanhamento. Então de repente, ó, o que mais? Então, o que tem mais sobre esse assunto? Um acompanhamento pode ser uma bateria, um acompanhamento pode ser uma backing track, um acompanhamento pode ser uma banda, enfim. E aqui você vem lá como tocar a música 1. Então, de repente, você coloca ali a estrutura. Você coloca, bom, a música 1 é isso, quais os acordes que a gente vai precisar? Esse, qual é o ritmo? Esse. E a aula é assim e manda bala. Então, de repente, ali você coloca a música 1, talvez até a música 2 também, tá? Música 1, música 2 aqui, né? Aí depois você vai ter lá, tablatura, e aí aqui vai ser interessante, ó. O que é a tablatura? É isso aqui. Beleza, então de repente a música 3 tem alguma coisinha que a gente usa a tablatura, você coloca ela aqui. Depois na música, vou colocar música 3 e 4, tá? Música 3 e 4, aí você tem lá um riff, então de repente a música 5 e 6, você tem lá um riff simples que você pode explicar. Depois a gente tem lá solos, né? Então aí a gente tem lá música 6, aí com solos a gente já começa lá, música 7, então a gente coloca, vamos colocar 7, aí vou descer aqui, ó, 8, 9 e 10, afinal de contas aqui a gente já está bem estruturado, né? A pessoa já sabe um monte de coisa, já sabe riff, já sabe solo, já sabe escalas, né? Diatônica, pentatônica e tudo mais, e aí aqui a gente
continua a nossa estruturação. Então aqui ele já sabe 10 músicas. Então aí depois a gente vem, ó, como tocar nosso primeiro repertório, sei lá, repertório. E aqui, como tocar da música 11, e aí a gente vai até o final. Cada música aqui com todas essas orientações, são músicas simples aqui, evidentemente, né? Ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... E chegou na conclusão, tá? 20. Repertório com 20 músicas. E aí concluímos o curso. Então a gente tem o início do curso com bastante conteúdo. Então a gente tem aula 4, 5, aula 8 aqui. Eu vou numerar essas aulas aqui e daqui a pouco eu volto, tá? Então pronto, numerei tudo aqui, né? E então o nosso curso aqui, hipotético, né? Ele tem aqui desde a história da criação da guitarra, desde quando a pessoa compra uma guitarra, e ele vem aqui nas aulas, uma por uma, criando uma certa estrutura. Ele vai ficar com 34 videoaulas e vai ensinar a pessoa do zero até tocar 20 músicas na guitarra. Olha que bacana. Então o curso já está meio que estruturado, pronto para filmar, colocar ali as pessoas, de repente. Aí pode vir algumas coisas que você pode criar se você quiser. Por exemplo, vou entrar aqui embaixo aqui, né? De repente você pode criar uma apostila em PDF para poder entregar junto com o seu curso, ou você pode criar bônus, beleza? O que seria um bônus aqui nesse caso? Ah, eu tenho um curso que vai ensinar 20 músicas, então eu posso entregar de bônus 20 backing tracks. 20 backing tracks para as pessoas tocarem aquelas músicas ali na guitarra. É claro que essa ideia aqui é um exemplo. Poderia ter muito mais aulas. Eu, por exemplo, eu tenho um curso de violão hoje que ele tem 14 módulos e ele tem mais ou menos 3.000 aulas. A gente chama de Instituto Musical da Arezzo, está dentro do Instituto Musical da Arezzo. A pessoa entra, ele vai fazendo um monte de aula lá. Por quê? Por que o meu curso tem tantas aulas assim? É porque eu coloquei, a primeira vez que eu coloquei ele no ar, ele tinha 50 videoaulas. Então vou pegar o exemplo aqui, como se fosse, vou colocar aqui o exemplo aqui, como se fosse meu curso aqui. Então lá, está lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é as aulas lá. Então, uma vez que ele estava no ar e as pessoas estavam estudando ele, toda vez que um aluno fazia uma pergunta para mim, tá? Ele é aberto lá para perguntas, né? Toda vez que alguém vinha com uma pergunta, falava, Daniel, como é que é o Ré com sétima? Estou dando um exemplo aqui. Eu ia lá, ao invés de eu responder simplesmente aquele aluno, eu respondia ele, mas eu vinha aqui na minha casa, pegava ali minha câmera, fazia todo o cenário bonitinho, filmava ali sobre o Ré com sétima e encaixava aquela aula, por exemplo, aqui no 3,5, e encaixava ela ali. Por quê? Porque aí os outros alunos que fossem fazer esse curso, né, quando chegasse naquele momento, ele não ia ter aquela dúvida que aquele aluno já teve antes. E aí acabava o meu suporte. Então, onde estava todo mundo chegando ali no Ré com sétima, né, exemplo, e tendo uma dúvida, eu criei uma aula que acabava com essa dúvida. Então, coloquei lá. Então, online, você pode fazer isso. E aí o aluno continuou. Surgiu uma dúvida nova, Daniel, tem um Ré com sétima, mas preparou, não sei o que, eu ia lá e criava mais uma. 3.6, colocava lá. E se eu tivesse uma aula entre uma e outra, não tem problema, eu criava 3.5.1, entendeu? E assim ia por diante, e ele começou a ficar cheio de aulas, assim, no meio, mas é claro que lá não tem não tem essas pontuações, né? As aulas são todas numeradas, porque o próprio sistema dá isso, e isso fez o quê? Fez com que o meu suporte caísse bastante e o número de alunos aumentasse significativamente. Hoje, então, a gente tem a nossa plataforma, que os alunos pagam uma quantia mensalmente, e tem bastante aluno. Deixa eu até entrar aqui, deixa eu te mostrar. Então, o meu curso está aqui dentro do Hotmart, né? Se eu colocar aqui em gerenciar meus negócios, vou logar aqui na minha conta. Já vai abrindo aqui, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, em vendas, tá? Vou colocar aqui uma questão geral.
Eu comecei esse curso lá em 2014, um deles, né? Eu vou pegar ele aqui, nessa aba lateral aqui, ó. Eu vou colocar assim, 2014. Vou deixar só compras aprovadas e completas e vou pegar somente um produto. Então tá aqui, ó, todos os produtos, não, vou colocar só o Instituto Musical da Arezzo, tá? Então dentro desse período de 2014, né, então a gente tem aqui, ó, período, desde 2014 até hoje, vou clicar aqui, ele vai fazer uma busca, ele teve 13.305 vendas. Olha que bacana, então. E é claro que aqui acontece uma rotatividade muito grande, né? Uma coisa que a gente pode pegar aqui, por exemplo, é a própria plataforma. Se eu entrar aqui na própria plataforma, tá? Vou clicar aqui. Aqui a gente vem aqui, ó, acessar meu curso, que é a aba que os alunos acessam para poder entrar na própria plataforma, né? Então entra aqui. Ela vai carregar. Então, utilizando essas mesmas técnicas que eu mostrei para você aqui, ó. Então a gente tem uma plataforma com 3.251 usuários. É claro que nem todos estão ativos, tem gente que entra uma vez ou outra, né? Ninguém concluiu o curso, porque tem bastante conteúdo, tá? E o engajamento é relativamente baixo, porque tem muita videoaula, então o pessoal fica mais no começo do curso. Mas se alguém concluir, eu vou criar um novo conteúdo para que as pessoas continuem indo para frente. Aqui eu tenho algumas perguntas que eu posso responder. Vou dar um exemplo aqui no suporte. Para 3.000 alunos, 159 perguntas é pouquíssimo, né? Então, aí você tem lá, oi, boa noite, estou fazendo curso pelo celular, não tenho computador. Como é que eu faço para tirar a foto do QR? Aqui é QR Country, seria QR Code. Eu posso responder ela por aqui, né? Basta clicar na tela, né? Então aqui eu estou meio que dando o suporte para os alunos da minha plataforma. Já caiu para 158. Então aqui os alunos conversando entre eles. Perguntas mesmo, não tem quase nada. É mais um aluno mesmo fazendo uma pergunta com outros alunos e tal. Eu só tenho que vir aqui e dar uma norteada de vez em quando. Então esse é o poder da estruturação de um curso bem feito aí para você. Então é isso. Se você tem uma ideia, se você sabe dar aula de alguma coisa, tem uma ideia, tem vontade de criar um curso online, segue essas orientações, essas dicas que eu passei aqui para você. Dentro desse universo tem mais 1 milhão de coisas que você poderia aprender. Agora entenda bem, se você é como eu, quer trabalhar online às vezes, você cria um curso de recorrência, assim como a gente criou. Cada aluno, todo mês, o nosso curso, por exemplo, a gente tem 3 planos. A gente tem lá R$ 34,90 por mês, R$ 84,90 por trimestre e R$ 199,90 por ano. Então, aqueles alunos, todos pagam para a gente uma quantia que para ele é pouco, para a gente, um montante geral, dá para viver uma vida, dá para pagar as contas, viver uma vida relativamente confortável e atendendo os alunos. E isso é muito legal, né? Então, fica aí a dica, cria seu material, cria seu conteúdo. Quer saber mais? Deixa na descrição do vídeo aqui também, vai ser um prazer trazer mais informações para vocês. E, bom, tamo junto aí, tô aqui para ajudar. Quero ver o seu comentário, quero ver aí o seu like e a gente vai trocando ideia aí nos próximos vídeos do canal também, tá? Aqui é o Daniel da Arezzo, tamo junto aí nessa jornada de empreendedorismo digital. Abração, tchau, tchau.